O que será que a Roma Antiga e a teologia cristã têm em comum, hein? A resposta, olha só, pode estar no número 3. Hoje a gente vai mergulhar num padrão fascinante que atravessa culturas e milênios, essa ideia de divindades que vem sempre em trios. Alguém já parou para pensar por que isso acontece? Parece que, de civilizações antigas até as grandes religiões mundiais, o número 3 tem um poder todo especial. Vamos ver o que a nossa fonte de hoje tem a dizer sobre esse mistério. E aqui a gente já chega numa afirmação central do nosso texto. A ideia é que, para entender a Trindade, o caminho não é olhar para frente, mas sim para trás, para um costume histórico que é bem mais antigo. Bora investigar isso? Ok, para seguir essa trilha histórica, a nossa primeira parada vai ser lá na Roma Antiga, para a gente conhecer um dos trios divinos mais famosos da história. Imagina só, bem no coração do Império Romano, lá no topo da colina Capitolina, tinha um templo gigantesco. Mas olha que interessante. Ele não era dedicado a um deus só. Eram 3 divindades principais que governavam juntas. Essa aí era a famosa Tríade Capitolina. E o mais legal é que essa tríade não apareceu do nada, sabe? Foi todo um processo, ela foi evoluindo. Começou com uma influência dos etruscos, aí passou por uma fase mais antiga romana, com deuses ligados à guerra, até finalmente chegar na sua versão clássica, mais conhecida. E essa é a formação final. Júpiter, o chefão, o poder supremo. Do lado dele, Juno, a rainha, sua esposa. E completando o trio, Minerva, representando a sabedoria. Basicamente, uma família divina no comando, cada um com sua função bem definida. Beleza, a gente viu o exemplo histórico de Roma com deuses bem distintos formando um trio. Agora, vamos virar a chave completamente. A fonte que estamos analisando nos convida para um conceito bem diferente, mas que, olha só, também gira em torno do número 3, a doutrina da Trindade. Olha, é importante deixar uma coisa bem clara aqui. O que a gente vai ver a partir de agora é um resumo dos argumentos específicos que estão lá na fonte, ok? A nossa função é só apresentar essa perspectiva para a gente poder analisar. Então, o texto começa apontando o que ele chama de paradoxos. Pensa assim. De um lado, a gente tem uma espécie de ordem, né? O Filho é gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede dos dois. Só que, ao mesmo tempo, a doutrina diz que todos os 3 sempre existiram. São iguais em poder e eternidade. A fonte, então, lança a pergunta. Ué, como é que algo pode ser gerado, ter uma origem e, ao mesmo tempo, ter existido desde sempre? E essa frase do texto-fonte resume bem o que o autor vê como uma contradição central. Se um é pai e o outro é filho, essas palavras já dão uma ideia de tempo, de uma sequência. Como é que eles podem ter a mesma idade? A lógica do tempo aqui parece que fica de cabeça para baixo. E aqui a gente chega no coração do argumento da fonte. A pergunta é, como que 3 pessoas, onde cada uma delas é 100% Deus, podem juntas ser um único Deus? O texto chama a atenção para essa matemática teológica. 1 mais 1 mais 1, que dá 1. Como isso é possível? Agora a gente vai para a parte final e mais direta da análise do texto, que ele mesmo batizou de matemática celestial. A fonte usa essa frase para introduzir uma série de equações que, segundo ela, demonstram como a doutrina seria ilógica se a gente pensar do ponto de vista da matemática convencional. A primeira conta que a fonte apresenta é esta. 1 é igual a 3. A lógica do autor aqui é que se um único Deus é, na verdade, 3 pessoas distintas, então 1 é igual a 3. A segunda, 3 vezes 1, resulta em 1. O argumento é que se existem 3 pessoas e cada uma delas é Deus por completo, a matemática comum diria que são 3 deuses. Mas a doutrina insiste que o resultado é um só. E para fechar, a terceira, 3 menos 2 é igual a 3. Por exemplo, se o Pai e o Filho não são Espírito Santo, a nossa lógica diria que a gente removeu 2 entidades do todo. Mas, segundo a crítica do autor, a doutrina sugere que Deus continua completo e indivisível. E essa é a conclusão final do texto. É uma opinião bem forte e é crucial lembrar. Isso é uma citação direta, palavra por palavra do autor da fonte que a gente analisou hoje. Então, no fim das contas, depois dessa viagem da Roma Antiga até essa análise teológica, a gente fica com uma questão maior, né? A fonte que exploramos hoje apresenta um conflito bem direto entre a lógica humana e a fé. Mas será que esse conflito é sempre inevitável? Ou será que, assim como os romanos, a gente só encontra maneiras diferentes de entender o divino em 3 partes? Fica aí a reflexão.